E aí, futeboleiro, tudo bem? Pois essa semana o bicho pegou na Vila Belmiro, uma reunião aí marcada com urgência para a última quarta-feira sentenciou a reprovação das contas do balanço patrimonial do clube em 2015, primeiro ano de mandato de Modesto Roma Júnior, e com essa reprovação abre um precedente futuro que pode ser o impeachment de Modesto Roma na presença do Santos. Eu vi a mídia dando muito pouco valor a toda essa questão política e eu acho isso até certo ponto entendível, porque muita coisa vem acontecendo agora com campeonatos em suas retas finais, mas ao mesmo tempo é bom para que o torcedor do Santos, acima de tudo, entenda o momento político que o clube dele vive, e por isso eu vou explicar aqui por que esse impeachment pode se dar, como ele pode se dar, e depois dar uma opinião se eu sou a favor ou contra disso. Acho que tudo começa, é bom se entender, com Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, o popular Laor, que para mim é um dos melhores e mais importantes presidentes da história do Santos. Uma das atitudes que ele tomou durante a sua presidência foi modificar, melhorar, modernizar o estatuto social do clube, que para mim hoje é um dos mais modernos do mundo, no sentido, olhando para clubes de futebol mesmo. Esse estatuto, ele transforma o Conselho Deliberativo não mais numa festa daquela velharada que ia lá para comemorar, tomar seu vinho e acariciar o presidente, mas numa verdadeira oposição, como em todos os clubes eles deveriam ser, mas aqui a gente vê que na maioria dos casos não é o que acontece. Então, quando um presidente ele fecha um balanço patrimonial, a sua primeira obrigação é contratar uma empresa de auditoria que tenha autonomia para dar um parecer justo para o Conselho Deliberativo. Foi o que Modesto Roma Júnior fez. Agora, no início de 2016, ao fechar o balanço do ano anterior, como de praxe em todos os clubes, ele contratou essa empresa que deu um parecer negativo para o Conselho Deliberativo, sugerindo que o Conselho reprovasse essas contas. O que aconteceu na última quarta-feira, essa reprovação aconteceu por 2 votos. Foram 83 favoráveis à reprovação e 81 contra. Essa reprovação agora vai partir aí para uma outra esfera política do clube, que é o Comitê de Inquérito em Sindicância, que é um outro comitê obrigatório desse estatuto, que também tem autonomia, e ele agora vai avaliar se houve má fé, se houve incompetência de Modesto Roma, e vai, após aí um intervalo de mais ou menos 90 dias, comunicar ao Conselho Deliberativo qual é a sua postura ideal para prosseguir. E uma dessas posturas pode ser o pedido de impeachment a Modesto Roma Júnior. Bom, essa empresa de auditoria ela pediu a reprovação das contas por 3 aspectos primordiais. O primeiro deles, o caso Alisson. Em janeiro de 2015, a Modesto Roma Júnior pegou um empréstimo ali equivalente a um pouco mais de 4 milhões de reais para fazer a quitação do pagamento para recompra dos direitos econômicos do jogador. Só que ele demorou meses para fazer essa recompra e quando foi fazer já estava mais de 7 milhões de reais, o que deu um prejuízo aí de praticamente 3 milhões de reais nos cofres do clube. Houve também ali uma série de intermediações, valores pagos a empresários e uma série de renovações de contratos. O Conselho entende que quando você vai renovar com o atleta, não há por que você pagar intermediação para empresário. E foi o que aconteceu nos casos do David Braz, do Ricardo Oliveira, do lateral Caju e do lateral direito Vitor Ferraz. O Santos gastou aí alguns milhões em pagamentos a empresários. Isso não foi muito bem recebido na Vila Belmiro. E o terceiro ponto seria uma antecipação de receitas de até 2021 do contrato que o Santos assinou com a Globo pro Campeonato Paulista. Diferentemente do Campeonato Brasileiro, que o Santos havia fechado com o Esporte Interativo para a TV fechada, o Santos assinou com a Globo até 2021. A rúbrica, o clube alega que isso foi um pagamento de luvas, mas a rúbrica que está ali no contrato é rúbrica de antecipação de receitas. E segundo o estatuto,
É proibido você antecipar receitas de uma gestão posterior. Esse, inclusive, foi um dos motivos que o Odílio Rodrigues, antecessor de Modesto Roma Júnior, foi expulso para sempre da história do clube, se transformando não só no pior presidente do Santos, mas no único a ter sido expulso. Então esses são os pontos pelos quais a empresa de auditoria pediu a reprovação das contas, e quanto a essas reprovações, eu sou totalmente a favor. No entanto, com relação ao impeachment, eu sou contra e vou explicar o porquê. Mas antes de dizer os porquês que eu sou contra esse impeachment, eu também tenho que salientar que em vários pontos da gestão do Modesto Roma eu sou totalmente contra. Por exemplo, ele abandonar a grande torcida do Santos que está em São Paulo. Hoje o Santos manda pouquíssimos jogos na cidade de São Paulo. E quando manda, são jogos totalmente sem importância nenhuma, como jogos de primeira fase de Campeonato Paulista. Foi assim o ano passado, foi assim esse ano. O único jogo teoricamente importante desde a gestão, do início da gestão do Modesto Roma, que o Santos mandou em São Paulo, foi umas quartas de final contra o Figueirense pela Copa do Brasil, quando o Santos no primeiro jogo já havia vencido o jogo em Santa Catarina. A desculpa de mérito esportivo, porque a Vila Belmiro é um alçapão, o Santos joga muito bem lá, está muito tempo sem perder, tudo isso é entendível. Mas como diz o hino do Santos, dentro ou fora do alçapão és o leão do mar. O Santos não pode depender de um estádio, por mais lindo, por mais apaixonante que seja, um estádio minúsculo que leva públicos péssimos para sobreviver. O Santos tem que correr atrás de onde está a sua torcida. Dar de ombros para a maior parte dessa torcida é um erro absurdo que Modesto Roma Júnior comete, não só institucional, mas como financeiro. Quanto que ele deixa de arrecadar jogando para públicos muito menores na Vila Belmiro? Essa é uma crítica veemente que eu faço a Modesto Roma Júnior, mas que em momento nenhum me faz também ser a favor do impeachment dele, até porque essa política de adotar o bairrismo, de uma certa forma, foi imposta na sua campanha, tanto que no pleito que existiu em São Paulo, ele foi o pior votado dos 5 candidatos à época. Os sócios torcedores do Santos que votaram em São Paulo, que moram em São Paulo, não queriam o Modesto porque já sabiam que com o Modesto a possibilidade de ver jogos do Santos na capital paulista era muito pequena. Então, mas ainda assim, repito, com todas essas divergências, impeachment nesse momento não é o mais viável para o próprio bem do Santos. Eu vou explicar por quê. Primeira coisa que é bom salientar é o momento em que Modesto Roma assumiu o Santos Futebol Clube. Ali, depois do legado maldito de Odílio Rodrigues, que, repito, foi o pior presidente da história do Santos Futebol Clube. Naquele momento, jogadores ali estavam com 3 meses de seu salário atrasado, o que permitia a eles entrar na justiça para rescindir os seus contratos, e 10 meses de direitos de imagem atrasados. Quem não se lembra de Arouca, que foi por Palmeiras, o Mena, que foi pro Cruzeiro, hoje está no São Paulo, o Damião, que foi pro Cruzeiro, e Damião esse que foi outro legado maldito de Odílio Rodrigues, que hoje o Santos deve os olhos da cara para Dóia por causa dessa negociação totalmente obscura e nefasta. Além do Aranha também, que acabou saindo indo pro Palmeiras, hoje está sem clube. Ou seja, uma série de jogadores indo para a justiça, o que motivava outros jogadores a fazer o mesmo. O Modesto sem dinheiro, porque as suas receitas oriundas de 2015 haviam todas sido antecipadas pelo antigo presidente. Ele tinha que pagar tanto os salários atrasados, como continuar pagando em dia esses atletas uma folha salarial que não era pequena. Então, isso tudo sem dinheiro. A gente tem que se lembrar que Modesto Roma não é o Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, que é um milionário que preside o clube, que tem a total condição de colocar dinheiro do próprio bolso para administrar a gestão. Ele não é um mecenas. Então, qual que é a atitude que um presidente administrativo tem que tomar nessa situação? Empréstimos bancários. E aí está a explicação do déficit, 78 milhões negativos, que o Santos teve no final de 2015. Tudo isso já era esperado. Quando
eu vi ali o déficit de 78 milhões, eu já sabia que era uma coisa que queria acontecer. Até porque o Santos não vendeu o jogador. Se você vê ali no balanço, são 10 milhões de reais arrecadados só com venda de jogador. E nesse sentido, o Modesto Roma ele conseguiu equilibrar ali mais ou menos o momento financeiro do Santos, permanecendo com um time minimamente competitivo. Porque imagina, se ele se desfaz de vários atletas e o Santos cai para uma segunda divisão pela primeira vez na sua história, o cenário ia ser muito pior, porque não só você teria a derrota esportiva, mas como você não teria uma série de valorizações que você teve hoje. Quanto valia o Gabriel, o Gabigol, quando o Modesto assumiu, quanto vale hoje? Quem era o Thiago Maia, que não jogava? Quem era o Zeca, que não jogava? Quem era o Gustavo Henrique? Então, hoje você tem uma série de jogadores que valem muito dinheiro, que o Santos tem tudo para fazer muita grana com eles, mas tudo isso só foi possível com a valorização do elenco. Esses jogadores só serão vendidos por valores bons porque eles estão jogando bem. E o que permite ele jogar bem é a manutenção do grupo. Então, nesse sentido, o Modesto foi um cara inteligentíssimo na hora de fazer os malabarismos ali para manter o Santos com sua saúde financeira e esportiva ao mesmo tempo, que era uma missão muito difícil, ainda mais sem dinheiro. Então, por todos esses aspectos, apesar de concordar com a reprovação das contas, porque ele tem que explicar todos esses pontos que a empresa de auditoria pegou e discordou, o Modesto Roma tem que explicar tudo isso, não dá para concordar com o impeachment. Eu acho que o ano de 2016 vai ser fundamental para isso, porque em 2017, quando esse mesmo processo se repetir, a apresentação do balanço patrimonial do ano anterior, nós teremos um pouco mais de base para entender, agora sim, com o governo dele, sem receitas antecipadas, o que ele gastou, o que ele arrecadou, o quão bom é a gestão dele. Falar impeachment nesse momento é a mesma coisa que falar impeachment da Dilma. Para mim é golpe. Eu acho que o Conselho Deliberativo, por mais que ele tenha que ser um dispositivo de oposição que ajude o clube como um todo, ele não pode ter motivações políticas. Impeachment nesse momento só seria possível com motivações políticas e por isso eu sou contra. O que você acha, Futebol Botequeiro? Como que você avalia esse momento atual do Santos, esse momento atual do Modesto Roma? Você é contra o impeachment de Modesto Roma? Você é a favor? Comente aí, que isso é importante. Eu espero que eu tenha esclarecido o caso, que ele não é simples, é complexo. Talvez o vídeo tenha até ficado um pouco mais longo do que o comum. Peço desculpas por causa disso. Sei que muitos de vocês veem aí no celular, às vezes é difícil ver vídeos mais longos, mas o assunto pedido não tinha como ser diferente. Se você não me conhecia ainda, se inscreva no canal, que isso é importante, e se você gostou, não deixe de colocar esse joinha aí, que é muito importante na hora da gente divulgar os nossos vídeos. Se ficou alguma dúvida, comenta aí que eu respondo para vocês lá no campo de comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.